Bom dia, sejam todos bem-vindos ao 9º Encontro Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação. Hoje, 31 de outubro, a mesa das 8 horas traz resultados da pesquisa PIBIC realizada no período de 23 a 24, que teve por objeto a evasão nos cursos superiores de educação física. Com mediação minha, nós contamos com os bolsistas PIBIC Benjamin, que vai fazer uma rápida apresentação, apresentação sua. Olá, bom dia. Meu nome é Jeová Benjamin. Eu sou aluno de Educação Física e fui bolsista FAPESB nessa pesquisa no último período. E os estudantes Ilza Rocha e Kim Pinheiro, que também vão fazer as suas apresentações. Acho que eu errei a tela, não é? Quem é a outra? Não, tá certo. Bom dia, Pronto, gente. então... Meu nome é Ilza Gabriela. Eu sou estudante de Pedagogia e fui bolsista CNPq nessa última pesquisa. Olá, bom dia. Meu nome é Kim Ariel Cedras Pinheiro. Eu fui bolsista voluntário PIBIC nesse último período. Devidamente apresentados, a gente recorda que o Encontro Marxismo e Política de Educação vem sendo pensado para a realização de um duplo movimento. É a prestação de contas sobre os trabalhos desenvolvidos pelo grupo no último ano letivo, além de um balanço conjuntural, um balanço das condições objetivas em que a gente, como grupo de pesquisa, vai poder operar no próximo período. Você encontra todo o histórico do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação no site do Grupo MTE, cujo link a gente disponibilizou aí no chat. A gente agora começa com a exposição do Benjamin, referente à primeira parte da pesquisa, e eu e Kim e Ilza ficamos aqui nos bastidores. Bom trabalho, Benjamin. Bom dia novamente. O tema da nossa pesquisa foi a evasão nos cursos superiores oferecidos por universidades públicas. Eu fiquei responsável pelo levantamento bibliográfico. Os objetivos do plano de trabalho foram investigar o estágio de desenvolvimento da produção do conhecimento em artigos e monografias sobre a evasão nos cursos superiores de educação física, ofertados por universidades públicas no Brasil. E o outro objetivo foi levantar e catalogar a produção do conhecimento que trata da evasão nos cursos superiores, particularmente os cursos de licenciatura e o curso de graduação em educação física. Como justificativa para a escolha do nosso tema de pesquisa, se considera que dos 22,5 milhões de jovens entre 18 e 24 anos, apenas 20,2%, cerca de 4 milhões e meio, frequentam a educação superior. O Brasil possui 2.595 instituições de ensino superior. Destas, apenas 312 são instituições de ensino superior públicas, sendo 133 estaduais, 120 federais e 59 municipais. Em 2022 foram disponibilizadas 22.829.803 vagas, que dessas, 21.959.144 foram disponibilizadas para o setor privado, e o setor público ofertou apenas 870.659 vagas. Mesmo com a oferta de mais de 22 milhões de vagas, acima da demanda de jovens em idade potencial para a educação superior, existente no Brasil, somente um pouco mais de 4 milhões e meio se consolidaram realmente na educação superior, sendo a maioria delas no setor privado. A região Nordeste possui 1.855.626 matrículas totais na educação superior, sendo com 34,5% em EAD. Ou seja, números que foram considerados alarmantes
quando você compara as instituições de ensino superior privadas com as públicas. E com base em todos esses dados, perguntamos quais as determinações dessa evasão e como ela se apresenta nos cursos de educação física. Eu fiquei responsável pela pesquisa bibliográfica. Conforme Lakatos e Marconi, 2005, a pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses e etc. A pesquisa bibliográfica se caracteriza pela natureza de suas fontes, que são chamadas de fontes secundárias, por já terem passado por todo um tratamento analítico a nível de pesquisa acadêmica. E mesmo a pesquisa bibliográfica tendo uma ampla possibilidade de materiais, produções, essa pesquisa tem o objetivo de trabalhar principalmente com artigos sobre a evasão nos cursos superiores de educação física oferecidos por universidades públicas no Brasil. A metodologia de seleção da bibliografia. Numa primeira fase, nós realizamos o levantamento das 3 produções em bancos de dados, utilizamos o portal de periódicos da CAPES, o Cielo e o Google Acadêmico, utilizando como descritores evasão, educação superior e educação física, em todos os bancos de dados. Após uma primeira análise, foram selecionados 15 artigos dentro dos nossos critérios delimitados. Na segunda fase, nós fizemos a produção de uma planilha para a catalogação da produção por ano da produção, com referência bibliográfica e o link de acesso. Na terceira fase, nós fizemos a leitura e a análise dos artigos para a compreensão e fundamentação teórica do trabalho, assim respondendo os questionamentos iniciais. Como resultados, tivemos aqui a primeira tabela, selecionada, né, e por ano de produção. Temos aqui a referência completa e o link de onde ela está disponível. Aqui é a primeira parte e a segunda parte da planilha. E também tivemos o quadro com temáticas e problemáticas e cada um das pesquisas dos artigos que encontramos que referenciam cada uma dessas temáticas e problemáticas. O que nós separamos aqui que esses artigos trazem de importante para a temática e para a nossa discussão quanto ao balanço do estado da arte sobre a evasão na educação superior, e esses artigos tratam sobre isso. O conceito de evasão e referência a perdas pessoais, sociais e econômicas dela decorrentes. A referência à preocupação internacional com a evasão. A exposição de dados sobre o crescimento das matrículas no setor público e privado no Brasil. O reconhecimento, o investimento do governo brasileiro na expansão do acesso ao ensino superior no período de 2003 e 2013, o destaque de políticas para a expansão do acesso à educação superior, né, o Enem, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, o FIES, e políticas de ação, afirmação, e o programa Reúne. Que são programas, né, de acesso ao ensino superior, né, e a esse destaque para elas.
Também que evidencia, nas temáticas, né, que evidenciam que o Ministério da Educação acompanha a evasão desde a década de 90, que eles expõem os dados oficiais trabalhados no seminário sobre a evasão nas universidades brasileiras, organizado pelo CESU, MEC, em fevereiro de 95, que eles referenciam os dados do Censo da Educação Superior desde os anos 2000, ou à Conferência Nacional de Educação, ou ao Plano Nacional de Educação, que eles apresentam dados sobre a evasão nas regiões brasileiras, apresentam dados e metodologias de dados para a informação das situações nas IES, instituições de ensino superior, públicas, a UFPI, UDESC, UNEMAT e UFPELS, e a Faculdade de Governador Ozanam Coelho, ou sobre IES privadas não referidas, e que apresentam dados sobre evasão por áreas de reconhecimento de conhecimento geral, com referência pontual aos cursos da educação física ou exclusivamente referentes aos cursos de licenciatura e bacharelado em educação física. Eles também levantam dados sobre os motivos de escolha do curso de educação física em contradição com os motivos de evasão. Eles reconhecem as causas da evasão, aqui temos alguns exemplos de causas da evasão, mas vou falar também posteriormente. Tem causas de caráter pessoal, sociológico, que são coisas internas e externas ao estudante, e apresenta também proposições relacionadas à orientação vocacional, desde a educação básica, produção de grupos de trabalho para a coleta de dados e acompanhamento continuado da evasão das instituições de ensino superior, produção de assistência estudantil para garantir a permanência dos estudantes do ingresso à formatura, nas licenciaturas, aproximação aos campos de trabalho, que é um exemplo é o PIBID, ou ainda destacam ações do MEC que buscam garantir o acesso à educação superior, mas não foram suficientes para garantir a inclusão, indicando-se a possibilidade de que as causas reais não foram tocadas. Isso tudo são problemáticas e temáticas que nós encontramos nos artigos, e nós agrupamos todos os artigos que falam sobre essas problemáticas. Respondendo aos nossos questionamentos iniciais, quais são as determinações dessa evasão? A categorização dos fatores subjacentes à evasão ou à permanência dos discentes na educação superior. Aí temos a esfera da universidade, que na responsabilidade da universidade, nesse artigo de Santos, 2017, foi tratado aqui o curso, a questão institucional e questão de bolsa, são as situações principais, né, da universidade, que se refere de responsabilidade da universidade, que fazem o aluno evadir. A situação do curso, questões de currículo, horários, institucional, questões de infraestrutura, e bolsa, que são questões que podem manter o aluno ou incentivar o aluno a se manter no curso. De questões pessoais, temos o caráter socioeconômico, que é muito importante, pois sabemos a realidade que não é fácil, mesmo a faculdade sendo pública, não é fácil o aluno se manter na faculdade pública, principalmente por conta de trabalho e questão de horários que geralmente não batem com horários de trabalho e coisas assim. Então, por mais que a faculdade seja pública, ainda é dispendioso se manter,
estudando na faculdade pública. Situacional, perdão, que podem ser qualquer coisa que venha acontecer de emergência. Em alguns artigos encontramos um aluno que se machucou e, por causa disso, ele não pôde ir à faculdade por conta de estar de muletas ele desistiu da faculdade por conta desse problema de locomoção. Intrapessoal e implicação temporal. O intrapessoal pode ser em questão de relação tanto com professores quanto com alunos. E quanto ao profissional, tem o mercado, a valorização e demandas de trabalho. Principalmente nos cursos de educação física, né, nos últimos anos, o curso a profissão tem sido bem desvalorizada em questão monetária e em outras questões, até entre os próprios professores, ela tem sido ela sempre foi, na real, a educação física sempre foi uma área subvalorizada e no cenário atual continua sendo. E essa desvalorização, tanto profissionalmente quanto em retorno financeiro, é uma das coisas que desestimula os alunos durante a graduação, ao perceber essa realidade. No artigo de Santos, 2017, eles dizem, essas pesquisas constatam que, questões de ordem pessoal tanto retêm o estudante quanto o fazem evadir. Questões referentes à universidade fazem o estudante mais desistir do que o retém, e questões profissionais mais retêm os alunos do que os faz evadir. Lembrando que retenção é diferente de evasão. Retenção é quando o aluno ele passa mais tempo do que o necessário para se formar. Já na pesquisa de Tavares, que foi uma pesquisa feita na UFPEL, numa investigação, né, da evasão na UFPEL, constatam que entre 2010 e 2013, as principais motivações pessoais para a evasão no curso matutino, os autores destacaram a mudança de interesses e decepção com o curso, como as duas com mais votos. Depois vieram dificuldade de conciliar estudos e trabalho, percepção sobre a desvalorização da profissão e falta de orientação profissional. E em relação ao curso noturno, se destacaram a dificuldade de conciliar estudo e trabalho, como principal fator, e desvalorização da profissão, não adaptação à vida acadêmica e mudança de interesses. Lembrando que esses números são de uma escala com valores de 0 a 5. Referente às dimensões institucionais para o curso diurno, as médias predominantes de motivos para evasão foram metodologia didática dos professores, dificuldade de integração nas atividades de ensino, infraestrutura deficiente, currículos desatualizados e falta de apoio à inserção profissional. Já no noturno se destacaram currículos desatualizados, biblioteca e locais para refeições, juntos como o maior motivo, metodologia didática dos professores, dificuldade de integração nas atividades de ensino, infraestrutura deficiente e falta de apoio à inserção profissional. Lembrando que esses foram dados constatados em pesquisa com alunos e de opinião pessoal de cada um deles, né? Ainda na UFPEL, temos aqui um quadro com média de fatores que influenciaram a evasão, né? É o mesmo quadro só que aqui em gráfico. Aqui já na pesquisa de Assis, da Universidade de Educação Física de Porto Velho,
Temos aqui motivos apresentados por graduandos em Educação Física para a escolha pelo curso, segundo modalidades. Temos aqui que 42,7% da licenciatura foram por motivos pessoais. E esses motivos pessoais foram destacados no artigo, que eram que a pessoa escolheu Educação Física por motivos como aproximação com o esporte, gostar de práticas de atividade física, e não necessariamente escolher licenciatura por gostar de ensinar ou, às vezes, por saber que a licenciatura era uma graduação para se tornar professor. E isso é um ponto muito importante, pois também é constatado que muitos entram na licenciatura em Educação Física sem saber que a licenciatura é para se trabalhar como professor em escola. Como considerações provisórias, a partir dessa classificação, a responsabilização pela evasão é colocada na subjetividade dos indivíduos, em falhas estruturais das instituições ou de forma mais superficial, nos limites do mercado de trabalho. A nosso ver, o debate avança nos momentos em que se evidencia o critério de classe, ainda que não seja levado às últimas consequências. E é particularmente relevante o debate que evidencia o quanto a defesa dos campos de trabalho distintos para licenciados e bacharel vem agravar o processo de insatisfação com as expectativas futuras da licenciatura. Obrigada, Benjamin. Conclua, desculpa, conclua. Só uma conclusão final, é que a evasão é um fenômeno multifatorial e complexo, e sua compreensão não pode ser realizada sem um entendimento da subjetividade de cada estudante. A generalização dessas informações para ser aplicada a um grupo deve ser gradual e entendendo que nem todos os casos podem ser generalizados, pois essas informações são oriundas de uma realidade específica em um momento determinado. Obrigada, Benjamin. Só algumas considerações. Lembrando, a pesquisa envolveu uma revisão bibliográfica, uma revisão documental e também um balanço dos dados sobre o curso de Educação Física na UFBA a partir da plataforma Power BI da Microsoft. Cada um deles vai fazer a referência daqui a pouquinho, e essa parte que o Benjamin acabou de apresentar refere ao balanço da produção bibliográfica, né? É importante destacar que a literatura vai atribuir a evasão a problemas referentes à condição objetiva de existência dos estudantes de forma isolada ou à responsabilização dos professores ou da falta de infraestrutura das instituições, e não há uma discussão ainda na literatura falando da necessidade de uma planificação da formação em relação às relações sociais de produção em que a gente vive e ao estágio de desenvolvimento dessas relações de produção. Essa última referência à subjetividade, portanto, é uma referência que a gente faz a crítica, né? A gente não imputa aos estudantes a responsabilidade pela conclusão, pela evasão, ainda que pese muito o fato de que é a condição particular de cada um que vai permitir que eles prossigam ou não no curso. E é uma condição particular, ou seja, está na esfera do indivíduo, efetivamente, porque a gente não tem na formação superior no Brasil ou pelo menos não tem de forma universal, a planificação, efetivamente, do acesso ao curso e uma política que efetivamente garanta o acesso de todos os estudantes à educação superior. A gente vai ter aí uma série de políticas que foram realizadas que, a nosso ver, beneficiaram mais o crescimento do setor privado do que efetivamente possibilitaram que a classe trabalhadora acessasse a educação superior. E mais, não é só acessar a formação, ela tem que ter a garantia que vai encontrar locais de trabalho para atuar como professores. E aí vem todo um balanço sobre o mercado e as condições de trabalho no Brasil, que a gente já fez num outro evento
discutindo exatamente esse aspecto da situação objetiva das contratações no Brasil. Benjamin, obrigada por sua exposição. A gente agora vai para os bastidores e entra em tela a Ilza, que vai fazer a apresentação da parte da pesquisa documental. Bem-vinda, Ilza, e a gente retorna ali para os bastidores, tá bom? Fique à vontade. Eu já coloquei o slide, um pouquinho. Pronto. Bom trabalho. Bom dia, gente, mais uma vez. Bom, como o Benjamin falou, o tema da nossa pesquisa é a evasão nos cursos superiores oferecidos pelas universidades públicas. O meu plano de trabalho se refere ao levantamento de dados em fontes documentais. Pode passar. Bom, os objetivos do meu plano de trabalho se referem à produção de levantamento e balanços de fontes documentais acerca da evasão nos cursos superiores no Brasil. Outro objetivo é levantar e analisar comparativamente os censos de educação superior produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, que seria o INEP, entre o período de 1995 a 2023, com a finalidade de conhecer os dados sobre a evasão e, por fim, estudar a pesquisa documental e as ferramentas e conhecimentos referentes ao levantamento, compilação e análise dos documentos referentes à educação superior no Brasil. Bom, Benjamin já falou a justificativa da nossa pesquisa. Com isso, a gente se perguntou quais seriam as fontes documentais que contribuem para compreender o estágio de desenvolvimento da evasão no Brasil. Quais são os dados que estes documentos trazem para explicar as determinações dessa evasão e como ela se apresenta nos cursos de educação física. Bom, pesquisa documental. Conforme Lacatos e Marconi, a pesquisa documental abrange a coleta de dados em fontes documentais, escritas ou não, recolhidas no momento em que os fatos aconteceram ou posteriormente. O nosso levantamento considerou a documentação que foi referida nos artigos analisados na bibliografia, a partir dos critérios de serem documentos que eles refletem sobre o estágio de desenvolvimento da educação superior no Brasil, o perfil do estudante que frequenta a educação superior no Brasil e o estágio de desenvolvimento do acesso e permanência à educação superior por parte dos estudantes, onde a maioria das fontes foram a partir do MEC, INEP, ANGIFES e o CISNEP. No caso, a maioria dos documentos foram a partir dessas fontes. Aqui nós temos dois quadros que têm alguns documentos referentes a essa situação socioeconômica, dados de evasão, entre outros. Pode passar. Aqui, seguindo, ele está em ordem por ano. Com isso, nós temos as fontes documentais para conhecer o estágio de desenvolvimento no Brasil, onde a gente sabe que desde os anos 90 o Brasil ele produz documentação contínua acerca do perfil do estudante que frequenta a educação superior. Então, nós temos a pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação nas IFs brasileiras, pelo FONAPRACE, o ANGIFES, de 1994, 2004, 2011 e 2016. Temos o relatório da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, e temos as sinopses estatísticas do Censo da Educação Superior de 2016 até 2022. Também a gente selecionou as fontes documentais para conhecer o estágio de desenvolvimento das ações de projeção contra a evasão, que seriam o Plano de Desenvolvimento da Educação, a Conferência Nacional da Educação, o Programa de Apoio a Planos de Reconstrução e Expansão das Universidades Federais, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e permanência aos cursos superiores. Também temos o Plano Nacional de Educação, o Programa Nacional de Assistência Estudantil e as Políticas Nacionais de Assistência Estudantil. Com isso, a gente também se perguntou quais os dados que esses documentos trazem para explicar a determinação dessa evasão nos cursos superiores do Brasil.
E, em geral, os documentos eles conceituam a evasão quanto ao movimento dos estudantes entre os cursos, tipo, migração para outros cursos, o movimento dos estudantes entre as universidades, mesmo mantendo os cursos, mas saindo de uma universidade para outra. E aí, desde 1995, as documentações reconhecem 3 conjuntos de fatores que determinam a evasão. O primeiro seria a situação socioeconômica e cultural desse estudante. O segundo seria os obstáculos e entraves internos às instituições. E o terceiro seria o estágio de desenvolvimento do mercado de trabalho do curso desse estudante. Aqui nós temos um quadro que mostra a renda familiar segundo a classificação socioeconômica do ANEP, onde A seria uma renda familiar de 7.700, A2, 4.600, B1, 2.800, B2, 1.600, C seria 900, D, 400 e E, 200. Esse seria mais ou menos o perfil socioeconômico. E seguindo na próxima tabela, nós identificamos que a maior parte dos estudantes, cerca de 30%, se enquadram na categoria C, ou seja, os que possuem renda familiar de R$900, basicamente. Pode passar. Tendo em vista isso, a partir dos documentos do INEP do ano de 2015 até 2020, nós conseguimos analisar, achar alguns dados e analisar, a partir de alguns cálculos, como essa evasão se estabelece. Então, o primeiro cálculo realizado foi a relação entre o número de evasão nos cursos, em geral, em comparação ao curso de educação física, o que ficou evidenciado o crescimento no curso de educação física em comparação aos outros cursos que se tem. O segundo cálculo foi a relação entre o número de alunos desvinculados e transferidos, porque a gente queria saber se essa evasão era por conta dos desligamentos da faculdade ou a transferência de um curso ou para outra instituição, algo do tipo. E assim a gente concluiu que a maior parte da evasão era resultante dos números de alunos desvinculados e não do número de alunos transferidos. Por exemplo, apenas no ano de 2020, o número de alunos desvinculados era 6.350, enquanto o número de alunos transferidos era 81. Depois, a gente também observou que há um crescimento no número de desvinculados no curso de educação física entre 2015 e 2020, enquanto existe uma oscilação muito grande entre o número de pedidos de transferência, o que implica em dizer que a evasão se dá por conta do número de alunos desvinculados e não, em suma, pela quantidade de alunos transferidos, porque é muito inerente, é muito fugaz, oscila demais. Então, o quarto cálculo seria a relação entre o número de alunos desvinculados das instituições privadas e públicas no Brasil, onde foi observado que o número de alunos desvinculados nas instituições particulares ele é maior em relação às instituições públicas, sendo cerca de 6.000 alunos desvinculados dentro da instituição privada e apenas 49 na instituição pública. Acreditamos, a partir de análises, que este número se dá por conta da diferença de sistema entre inscrições das instituições particulares e públicas, onde as públicas têm um processo de jubilamento um pouco mais extenso, transferência, entre outras demandas que repercutem nesses dados. E, por último, como quinto cálculo, foi realizado a razão entre o número de alunos desvinculados e o número de alunos ingressos nos cursos em geral e no curso de educação física isoladamente, e com isso a gente conseguiu observar que a porcentagem referente aos cursos de educação física dentro das instituições privadas, eles são bastante altos. Por exemplo, em 2018, nós temos uma porcentagem de 62,65%, a mais alta entre os anos de 2015 e 2020. Pode passar. Considerações provisórias. O levantamento documental evidencia que os governos brasileiros conhecem determinadamente o perfil socioeconômico dos estudantes e estabelece a relação entre essas condições socioeconômicas e a evasão. As análises e os encaminhamentos de soluções, entretanto, ainda responsabilizam os estudantes e os professores por essa evasão, enquanto todos os fatores apontam para uma fragilização na formação da educação básica, para uma demanda efetiva de recursos de assistência estudantil, além de que permitem, né, os alunos acessarem e continuarem os seus estudos na instituição
pública, que nós sabemos, como o Benjamin falou, que é extremamente complexo e difícil, por questões de grade curricular, entre outros. Mas, obrigada. Obrigada, Ilza. Acho que não tem mais nenhum slide, não, né? Nós encerramos. A Ilza, como eu disse, nos 3 planos de trabalho, a Ilza fica com o balanço dos dados nos documentos e dedica um pouco mais à análise dos dados nas sinopses estatísticas sobre a evasão nas universidades, né? Se não me falha a memória, ficou bem detida em relação ao Nordeste e à UFBA, não foi isso, Ilza? Sim, a gente selecionou alguns estados do Nordeste, principalmente os dados da UFBA, mas que foram mais analisados por que em específico, os dados da UFBA em referência. Ok. Nós agradecemos, então, a sua participação. A gente passa a incluir agora o Kim, vocês fazem a troca de cadeiras aí, e eu coloco os slides do Kim. Bom trabalho. Obrigado. Olá, bom dia novamente. Eu vou falar justamente sobre o levantamento de dados de evasão no curso de licenciatura em Educação Física na UFBA. Este foi o meu ponto principal de trabalho. Benjamin já falou. Aí a nossa principal pergunta, né, para trabalhar com esses dados foi o que esses dados sobre a evasão de estudantes do curso de Educação Física de licenciatura na Universidade Federal da Bahia. O objetivo foi levantar e analisar os dados acerca do ingresso, matrícula, com taxas de concluintes e desistências acumuladas do curso de licenciatura em Educação Física na UFBA, além de revisar a documentação e bibliografia disponível acerca da evasão em curso de Educação Física. Essa documentação e bibliografia foi principalmente pelo trabalho de Benjamin. A metodologia principal foi a coleta de dados através da plataforma do Microsoft Power BI do INEP, pelo Censo da Educação Superior. E foi selecionado apenas a Universidade Federal da Bahia e o curso de Educação Física e Formação de Professor. Então, a gente extraiu os dados do Power BI de número de ingressantes, número de matrículas, número de concluintes e a taxa de desistência acumulada apenas. E levantamos a hipótese a partir desses dados, né? A partir também dos 16 artigos do plano de trabalho de Benjamin e nos documentos levantados também pelo trabalho de Ilza. Então, nós temos aqui a tabela de ingressos desde 2010 a 2021. Questão também é complexo você lidar com os dados de 2020 e 2021, mas eles se apresentam normais. Só mesmo uma alteração em 2014 aí, com menor quantidade de ingressos. O número de matrículas também parece um pouco estável, mas com um aumento nos últimos anos. O número de matrículas, na verdade, é mais também do tempo que os alunos demoram para se formar, né? Já que a quantidade de ingressos ela se mantém, às vezes, estável, mas com o acúmulo de alunos que não concluem no período adequado, acaba aumentando a quantidade de matrículas no curso. E, é claro, os anos de 2020 e 2021 é meio complicado nesse sentido. E aqui nós temos os números de concluintes. É possível ver que há uma variação até alta. É interessante notar os anos de 2019, pois mesmo ainda não sendo afetado pela pandemia, aparece uma diminuição, mas é possível ver uma certa tendência à diminuição no número de concluintes. E aqui nós temos a taxa de concluintes acumulada e a taxa de desistência acumulada do ano de 2010. A plataforma permite você fazer isso até o ano de 2017. Mas o que aparenta estável em todos esses anos é essa questão de que
a taxa de conclusão ela fica ali em torno de 60%, 50%. E como pode se ver também, poucos alunos eles estão concluindo no período adequado. Geralmente, as conclusões já estão perto do 6º ano de curso, o que também é um dado complicado de se enfrentar. Aqui temos os resultados preliminares de todos esses anos. E aqui nós temos o fluxo do ano anterior, né, que seriam a taxa de ingressos e as taxas de concluintes, né? Pode passar. E aí nós vamos para a pergunta, né? Para onde foram os estudantes que não concluíram no ano anterior e desaparecem do total de matrículas? Porque o que acontece? Nós tentamos entender onde estão esses alunos, porque não é possível. Os dados eles não vão demonstrar exatamente aqueles que evadiram, aqueles que pediram transferência, aqueles que trancaram por um período. Mas nós, através dos dados, podemos concluir que a quantidade de matrículas e os ingressos do ano somem do fluxo de matrícula. Então, o que acontece? Tivemos 180 do fluxo no ano anterior, por exemplo, 2011, foram ingressados 52 e foram matriculados 206. Então, nós não sabemos o que aconteceu com os concluintes, os que não concluíram no ano anterior e não estão nas matrículas, porque esses dados eles acabam não aparecendo. E aqui vem uma questão que Benjamin já falou, mas é interessante, que são as questões de o que são na esfera da universidade que causam essas permanências ou a evasão, o pessoal e o profissional. Então, nós temos aqui na universidade toda a questão do curso, como o curso é configurado, o seu currículo, se é interessante para os alunos, além do que é ofertado pela universidade para a permanência desses estudantes, além de toda a questão institucional, a questão de segurança também, por exemplo, que a própria faculdade oferece. Aí temos o pessoal, que como podemos ver pela questão da IUSA, temos estudantes, né, da classe E, D e C, e como é que está sendo a possibilidade desses estudantes se manterem na permanência na universidade. Tem a questão também da família, qual é a situação, se, por exemplo, as mulheres, por exemplo, estão tendo gravidez e como é que está sendo esse apoio, ou a questão também de você entender se você consegue um trabalho ao mesmo tempo que está fazendo a faculdade, é permitido isso. E tem a questão do profissional. Se os estudantes, quando chegam na universidade, o que é que eles escutam sobre a sua formação? Se tem futuro, né? Os estudantes sempre procuram, vão ter mercado de trabalho, qual vai ser minha renda, onde eu vou conseguir esses empregos? E às vezes, até tem um motivo dessa permanência maior no curso de educação física, pois às vezes há essa questão dos estudantes ficarem muito nos estágios, né? Então, preferem ficar mais tempo fazendo a universidade, fazendo o curso. Então, essa questão do profissional também é grande. E aí, tem aquelas hipóteses que Benjamin já levantou, né? Questões de ordem pessoal, tanto retém o estudante quanto fazem evadir. Questões referentes à universidade fazem o estudante mais desistir do que reter. E questões profissionais mais retêm os alunos do que os fazem evadir. E aí, nas considerações previsórias. Primeiramente, nós
queríamos trazer dados mais complexos da situação na Universidade Federal da Bahia. Então, isso incluiria, por exemplo, dados de bolsas, de como está sendo esse apoio com bolsas, como, por exemplo, os dados de estudantes de baixa renda, eles estão conseguindo se manter na universidade, qual está sendo o apoio da universidade nesse sentido. E por questões de ética e tempo, né, e até aquela questão da greve dos técnicos, nós não conseguimos abordar esses dados pelo colegiado de educação física. Então, decidimos abordar exclusivamente pelos dados da Microsoft Power BI, que não faz essa diferenciação entre os números ali, ele literalmente considera todo mundo igual, então não tem como nós fazermos essa diferenciação. Nós não possuímos também os dados referentes aos 3 últimos anos. 2023 não entrou na questão do Power BI, né? E os dados de 2021 e 2020 e 2021 foram afetados pela pandemia de Covid-19. Então, são dados complexos de serem utilizados. E considerando também os indicadores referentes ao curso de educação física preocupantes, pois, como pode se ver, os alunos eles estão demorando para se formar e eles ainda têm uma taxa de desistência alta. E que esses resultados eles exigem atenção do colegiado de curso de licenciatura em educação física e uma pesquisa mais detalhada, considerando o histórico de cada estudante individualmente. Então, é necessário o apoio do colegiado, é necessário verificar esses dados, é necessário entender como os estudantes eles estão permanecendo ou evadindo na universidade. E quem são esses estudantes? Obrigada, Kim. Peço que a Ilza entre em cena aí, se for possível, para a gente encerrar o trabalho. Acho que o Benjamin perdeu a conexão. Eu acho que é importante, uma das grandes descobertas, pelo menos para mim, imagino que para os estudantes também, foi a questão da existência de uma plataforma que controla, uma plataforma da Microsoft que controla os dados sobre os cursos de graduação e educação, os cursos de graduação em geral no Brasil, né? Com informações sobre os professores, sobre a entrada, a evasão, etc. Para a gente, isso foi importante para a gente começar a perceber a contundência com que as Big Tech estão avançando no controle da informação sobre a educação superior e a educação básica no Brasil. Em outros artigos, a gente está tratando dessa questão e discutindo essa questão. Um segundo ponto é que os dados sobre a educação física na UFBA a gente obteve, em geral, pelas estatísticas do INEP e pela plataforma Power BI. A gente não avançou para uma coleta de dados mais direta na secretaria dos colegiados, porque recentemente a gente recebeu a orientação do Comitê de Ética em Pesquisa que as pesquisas PIBIC, pesquisas de mestrado, não seria recomendável que elas avançassem para coletas de campo, porque envolve um prazo de análise pelos comitês de ética em pesquisa que inviabilizaria essas pesquisas. Então, nós nos contivemos um pouco nessa relação mais direta de coleta de dados na secretaria do colegiado, porque a gente teria antes que ter tramitado o projeto no Comitê de Ética em Pesquisa, né? A gente sente muita necessidade de um diálogo com os coordenadores de colegiado para saber o que é que vem sendo feito, o que foi feito até aqui para acompanhar e para conter a evasão. A gente percebe ainda com muita força no curso uma responsabilização da ausência da estrutura física. A UFBA é, no Brasil, um dos cursos que não tem estrutura física para licenciatura. A gente percebe, em algum grau, alguma responsabilização por esse ou aquele professor que tem um patamar mais teórico, ou que aborda questões mais gerais e não estaria fazendo aquilo que é atrativo, que é uma abordagem da educação física do ponto de vista da prática da ginástica, do esporte, da dança, dos jogos, etc. O que a nossa vê é um profundo equívoco, não entender a situação da relação entre a formação de pessoal, a formação de professores de educação física no Brasil e a situação da absorção desses professores no mercado de trabalho. As famílias, quando colocam essas famílias
com um nível salarial de R$ 900 a menos, né? A gente viu ali que a classe E tem R$ 200 de nível salarial no balanço feito pela Andifes. Essas famílias, quando colocam seus filhos na escola, elas têm expectativa de que seus filhos encontrem trabalho para ajudar no sustento da família e se autossustentar também. E quando as famílias percebem, quando os estudantes percebem que o curso não vai lhes dar futuro do ponto de vista financeiro, eles abandonam o curso, eles vão procurar outras alternativas. Essa hipótese ela tem que ser melhor estudada, né? A gente tem uma preocupação particular em saber o que efetivamente os colegiados do curso, as diferentes coordenações de colegiado do curso vêm fazendo do ponto de vista de acompanhar essa evasão. A gente tem conhecimento de pesquisas que foram feitas, por exemplo, por estudantes de graduação no TCC, mas em cima da opinião dos estudantes por dentro de coleta de dados no Facebook, mas nos parece que a gente ainda não tem, ao contrário dos estudos nacionais, que tem precisamente por os motivos da evasão, a gente ainda não tem, no curso de graduação em Educação Física na UFBA, no colegiado de Educação Física, um dado preciso do ponto de vista científico sobre o estágio de desenvolvimento dessa evasão. Mas a gente só pode confirmar isso num diálogo com os coordenadores, o que é um passo seguinte da pesquisa. A gente também quer dizer para vocês que a gente está agora com a previsão de participação no Congresso da UFBA. A gente tem uma mesa sobre a evasão dos cursos, no curso de Educação Física da UFBA, agora no Congresso da UFBA. É uma mesa presencial, que eu espero que a gente conte aí com a presença de outros estudantes e os professores do curso, para que a gente possa discutir essa questão. Eu agradeço bastante a Ilza, ao Kim e ao Benjamin, que nesse último período fizeram em um ano, né, a Ilza e o Kim pela pedagogia, e o Benjamin já no segundo ou terceiro ano de pesquisa com a gente no PIBIC, mas nesse último ano ficaram dedicados à compreensão desses dados, muitas vezes difícil, né, a gente trabalhar com as estatísticas. A gente contou com o apoio do José Ribeiro, do Instituto Federal da Paraíba, que ajudou a gente aí na leitura dos dados, principalmente a Ilza na leitura dos dados. O Kim fez a descoberta do Microsoft Power BI, e para nós ajudou bastante, para a gente não vir para o encerramento desse primeiro ano de pesquisa sobre a evasão no curso sem uma leitura mais precisa, ou pelo menos minimamente aproximada da situação da evasão no curso de Educação Física. Tá? Nós temos uma entrada pequena, né, cerca de 40 a 45 estudantes ao ano, e os dados que o Kim trouxe ali mostram que a gente continua com matrículas de 200 estudantes, 200 e poucos estudantes, 170 e poucos estudantes, e que há uma distância entre os concluintes e o número de matrículas do número de estudantes que desaparecem do sistema, e a gente não consegue, não tem dados precisos em canto nenhum para onde foram ou porque eles estão evadindo. A gente sabe que o sistema de avaliação da graduação, ele tem esses dados. O que eu estou dizendo é que ele não tem uma discussão ou uma análise, ou não tem uma exposição dos dados efetivos sobre a evasão no curso e não tem uma análise cuidadosa dos motivos dessa evasão, o que já deveria ser uma iniciativa da gente no sentido de avançar para melhorar o curso de Educação Física na UFBA. Então, eu agradeço bastante a presença de vocês e passo a vocês a palavra aí para uns 30 segundinhos de fala final, já que a gente entra imediatamente na segunda mesa de hoje, a última mesa do nono MTE, que é a mesa que fala do andamento das pesquisas e as pesquisas em andamento. Então, fique à vontade aí para a despedida, para as palavras finais. Eu começo? Muito obrigado, pessoal, por estarem vendo e espero que tenham gostado da apresentação. Agradeço também a minha professora orientadora e aos meus colegas de pesquisa. E é isso, vamos finalizar essa pesquisa com chave de ouro aí no Congresso. Primeiramente, agradeço a Elza por ter me permitido ter uma bolsa enquanto pesquisava, amo pesquisa. Graças a Deus, esse projeto foi incrível, consegui aprender muito e abrir os meus olhos para certas coisas que eu não prestava atenção. Agradeço aos meus parceiros
que me ajudaram também na pesquisa, Benjamin, que me ajudaram bastante, e José e Yuri foram incríveis com tudo. Muito obrigada, gente. Eu também agradeço praticamente a todo mundo que Ilza já agradeceu. E eu falo de uma questão, né? Dessa preocupação de nós estarmos numa universidade pública, de como é que está sendo sucateada, de como as vagas de bolsas não chegam para aquelas pessoas que precisam, de como esse problema de evasão ele passa praticamente invisível para uma grande maioria, e de como nós precisamos estar situados mesmo para entender o que está acontecendo, para que essas vagas não sejam perdidas, para que esse dinheiro público não seja perdido nessas pessoas que, infelizmente, tiveram que evadir, que nós sabemos que não é apenas pelo desejo da pessoa, mas sim por questões extrapessoais que acabam afetando ela. Obrigada. Então, damos por encerrado essa penúltima mesa do nono encontro Marxismo e Política de Trabalho e Educação. Foi um prazer rever vocês, transmitindo diretamente da UFBA, aí, no caso do Kim e da Ilza. Abraço grande e peço a todos que acessem a próxima mesa com a Jaqueline Bonifácio e o Yuri Costa. Tchau, encerrando a transmissão.